Agora quero que vocês abram comigo, se puderem, o capítulo 18 do Evangelho de João, versículos 37 e 38. Apenas uma frase ou duas. Quero falar hoje sobre o tema A Lacuna de Credibilidade. A lacuna de credibilidade. Ouvimos muito hoje em dia sobre a lacuna de credibilidade. E aqui está uma passagem muito interessante em um encontro que Jesus Cristo teve com Pilatos. Jesus disse: "Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." E então Pilatos disse, e tenho certeza de que ele disse isso pensativamente e com desejo. Ele fez esta pergunta: o que é a verdade? E é disso que muitos dos debates americanos tratam atualmente. O que é a verdade? Isso é o que uma universidade representa. Buscar a verdade no campo da ciência, filosofia, psicologia e muitas outras disciplinas. O que é a verdade? Como obtemos a verdade e como sabemos quando a temos? E o debate que está em voga neste país sobre a guerra, ou o debate que tivemos recentemente sobre My Lai, ou o debate que está ocorrendo no país sobre vigilância. Até onde vamos? Tudo isso está falando sobre a verdade e traz à tona algo como uma lacuna de credibilidade. E Pilatos deve ter enfrentado a mesma coisa há 2000 anos. Ele tinha uma lacuna de credibilidade. Ele perguntou a Jesus. Ele disse: "O que é a verdade?" Agora, por que chamamos a Bíblia de Bíblia Sagrada quando há tanto desejo, ódio, ganância, guerra e sexo na Bíblia? Por que chamamos de Bíblia Sagrada? Você não pode pegar nenhum livro que tenha mais ódio, mais assassinatos, mais guerras, mais maldade, mais engano do que a Bíblia, mas ela é chamada de Bíblia Sagrada. Você sabe por que ela é chamada de sagrada? Porque a Bíblia diz a verdade. A Bíblia diz a verdade sobre Deus. A Bíblia diz a verdade sobre o homem. A Bíblia diz a verdade sobre o diabo. A Bíblia diz a verdade sobre seus personagens. Se este livro tivesse sido escrito por homens, não sob a inspiração do Espírito Santo, muitos desses caras que são heróis na Bíblia, você nunca teria ouvido falar de seus pecados, suas fraquezas e seus fracassos. Mas a Bíblia diz a verdade sobre todas essas coisas. Agora, a Bíblia nos diz que o próprio diabo criou a primeira lacuna de credibilidade. Agora, se você voltar ao 3º capítulo de Gênesis, o 2º e 3º capítulos de Gênesis, depois que o homem foi criado, você descobre que Deus disse: "Coloquei uma árvore no jardim. No dia em que dela comer, você morrerá." Agora, o homem estava em um paraíso perfeito. Nenhum pecado havia sido cometido ainda. Nenhum assassinato, nenhum desejo, nenhum ódio, nenhuma guerra, nenhuma pobreza, nenhuma poluição. Tudo era perfeito. E Deus disse: "É tudo seu. Você nunca morrerá. Você vai aproveitar para sempre. Mas não coma dessa única árvore." Por quê? Deus estava testando o homem. Porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Ele poderia escolher obedecer a Deus e servir a Deus, ou poderia escolher se rebelar contra Deus e seguir seu próprio caminho. Deus fez o homem à sua própria imagem, deu-lhe a liberdade de escolha. A Bíblia diz que o diabo veio até Adão e Eva, os tentou, e aqui está o que o diabo disse. O diabo disse: "Você sabe que Deus diz que se você comer dessa árvore você morrerá. Bem, quero lhe dizer algo. Você não vai morrer. Deus está com ciúmes de você. Deus sabe que quando você comer dessa árvore, você será um Deus. Você será como Deus. Vá em frente, coma dessa árvore. Você não precisa obedecer a Deus. Escute-me." E eles ouviram o diabo, acreditaram em uma mentira, em vez da verdade de Deus. O homem se rebelou contra Deus. E todos os problemas, e todo o sofrimento, e todas as guerras de toda a história aconteceram como resultado do fato de que o homem está em rebelião contra Deus. O diabo criou a primeira lacuna de credibilidade. Agora, a Bíblia ensina que haverá um tempo em que o anticristo surgirá. Ele será o diabo encarnado como um homem, e isso será em algum dia futuro. Não sei quando será, mas a Bíblia ensina que o anticristo governará toda a terra.
e até alguns crentes professos serão enganados e iludidos pelo anticristo. E haverá paz. Ele será um homem de paz e trará paz ao mundo, mas será uma paz enganosa e uma paz curta, e não durará muito. Será a paz do diabo. A paz permanente só virá quando Deus vier na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, e estabelecer seu reino e destruir o diabo. E a Bíblia ensina que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, e você não será mais atormentado pelo diabo. Eu diria, Senhor, apresse-se, porque o diabo está causando muitos problemas. Agora, a Bíblia ensina que o homem acredita em uma mentira em vez da verdade. E a Bíblia diz que trocamos a verdade de Deus pela mentira do diabo. Sobre sexo, por exemplo, os jovens pensam que podem ir em frente e viver em uma sociedade permissiva e se safar disso. Isso cria seus próprios horrores e cria seus próprios problemas, tanto na consciência com culpa, na mente, mas também no corpo. A doença venérea agora infecta 1 em cada 4 pessoas jovens em uma cidade deste país, bem agora, e causa insanidade, cegueira e todas as outras coisas. Mas você não pode dizer nada a eles. Você pensa que pode escapar. Mas eu sei que os jovens estão ouvindo de todos os lados que a única maneira de ser feliz é ter relações sexuais fora do casamento. Quero lhe dizer que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E você nunca pode cometer um pecado sexual e se safar disso. Deus cuidará disso. E você será pego e você pagará por isso. Ou as drogas. Você sabia que li outro dia na Flórida que o uso de drogas e drogas pesadas na Flórida aumentou em 15 anos em 6.000%. Até agora, milhões de jovens e velhos estão envolvidos com drogas, e logo poderíamos nos tornar uma nação drogada. E suponha que um inimigo venha a uma nação drogada e diga: rendam-se, senão. Não teríamos força para levantar um dedo porque estaríamos drogados. Ou álcool. Agora, o alcoolismo é uma doença, sabemos disso, mas não começa como uma doença. Começa por um ato deliberado. Alguns podem lidar com isso, e alguns podem fazer isso, mas você nunca sabe quem. Não há teste disponível, então você está correndo um risco. Então, os jovens experimentam drogas, experimentam álcool, experimentam sexo permissivo. Eles tentam tudo o resto para encontrar paz, alegria, felicidade, propósito e significado em suas vidas, e não conseguem. Por que não conseguem? Você vê que é a mentira do diabo. O diabo está lhe dizendo uma mentira. Ele diz: você será como deuses. Esta é a maneira de prazer. Esta é a maneira de felicidade. Esta é a maneira de se divertir. A Bíblia diz que há muita diversão nisso por um curto período. Há prazer no pecado, diz a Bíblia, por um tempo. Claro, você pode sair e tomar uma dose de heroína, ficar alto e se divertir por um tempo. Claro, você pode sair e ter uma experiência sexual e ter um momento de êxtase. Claro, você pode sair e ficar bêbado e se sentir bem, sentir como se pudesse enfrentar o mundo, por um tempo. Mas então vem o retorno. O salário do pecado é a morte. É a mentira do diabo tentando nos desviar. Ou hipocrisia religiosa. Há pessoas que foram informadas repetidamente que, bem, elas realmente não foram informadas, mas damos a implicação na igreja de que, se você for à igreja, está tudo bem. Você pode odiar a igreja. Você pode estar lá pensando no jogo de golfe que vai jogar depois, em vez de no que o pregador está dizendo. Mas se você simplesmente for à igreja e colocar essa hora por semana, isso cobrirá todas as outras atividades da semana. Essa é uma das maiores mentiras do diabo, porque é um negócio diário. Você leu sobre aquele cachorro aqui na Virgínia Ocidental? Um collie. Ninguém sabe como ou porquê, mas ele sabe quando é domingo. E ele anda 1 quilômetro até a igreja metodista todo domingo. Isso mesmo. Estava no jornal outro dia. Ele anda 1 quilômetro até a igreja. E então, quando o ministro fica na porta e aperta as mãos das pessoas, ele levanta uma pata para apertar as mãos também.
Então, quando tudo termina e a última pessoa sai, ele volta para casa andando 1 quilômetro. Não sei se alguém o ensinou ou não, mas é isso que está acontecendo. Mas isso não faz o cachorro um cristão. E ir à igreja não é a resposta total. A resposta é Jesus Cristo, que disse que Ele é a verdade. Você conhece Cristo como seu Salvador e seu Senhor? Agora Jesus disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Ele disse que Ele é a verdade. Lembre-se, dissemos Bíblia Sagrada há pouco? Jesus é a verdade. Agora, se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador, você vai ter outro Messias. Porque veja, você precisa ter um Deus, não importa quem você seja. Você precisa ter um Deus. E uma das coisas interessantes sobre aquele time de tênis de mesa que foi à China há algum tempo foi que um dos homens fez esta declaração interessante. Ele disse que a única coisa que mais me impressionou na China é que Mao Zedong é Jesus e que as pessoas que vivem lá estão sob sua proteção. Ele disse que em todos os lugares que fomos havia a foto de Mao Zedong. Você vê, você precisa ter um Deus. E se você não tomar Jesus como seu Deus, você terá que ter outro. É por isso que muitos jovens estão se voltando para Satanás e se voltando para todo tipo de bruxas e todo o resto. Ou se voltando para o Zen budismo, todo o resto. Precisamos ter algo para adorar, para acreditar, para nos dedicarmos. Por que não fazer isso ser Jesus? Jesus Cristo. Aqui está o que a Bíblia diz sobre Jesus. Escute isto. Você já ouviu algo, qualquer descrição, algo maior do que isso em toda a literatura? Quem é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação, pois por ele foram criadas todas as coisas que estão no céu e que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e ele sustenta todas as coisas, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência. Pois agradou ao Pai que nele residisse toda a plenitude. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Quando a ciência descobrir o segredo final do universo, eles vão encontrar Jesus. A revista Time trouxe em sua capa, algumas semanas atrás, sobre os genes, o problema genético e o que está acontecendo na ciência e o quão perto estamos de criar vida humana. Você sabe, podemos ser capazes de criar vida humana, mas não será um homem. Ele não terá consciência e não terá alma. Ele não terá aquela parte dele feita à imagem de Deus. Ele poderia ser uma monstruosidade, poderia ser um monstro, poderia até ser o anticristo. Não sabemos o que a ciência fará. Jesus disse: eu sou o total de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade filosófica, verdade religiosa. Tudo o que você está buscando para trazer paz, alegria, felicidade e propósito para a sua vida, Jesus disse: eu sou isso. Agora, essa é a luta intelectual que vocês, estudantes, terão que enfrentar. Esse era meu bloqueio intelectual. Eu não podia provar. Mas a Bíblia continua indicando que se eu aceitasse Jesus Cristo como Salvador e Senhor e o fizesse Senhor da minha vida, Ele me perdoaria de todos os meus pecados e se tornaria o segredo do propósito e do significado da minha vida, e me daria uma razão para minha existência e traria alegria e paz no meu coração. Agora, Ele não disse que tiraria seus problemas. É aqui que muitos jovens vão se complicar. Ele não promete remover problemas. Ele não promete remover todos os bloqueios. Jesus promete paz, graça e alegria no meio disso. Ele promete dar um propósito para a sua vida. Vi um filme na semana passada em um estúdio particular em Hollywood, será lançado em breve. Chama-se A Geração Perdida. E mostrou todos esses jovens aos milhares, manifestando-se por todo o mundo por várias causas, procurando alguma resposta para os dilemas e problemas com os quais estão preocupados, guerra e poluição e todo o resto. E então mostrou homens, negros, mulheres negras, todos jovens, todos estudantes,
Homens brancos, garotas brancas, um após o outro, apenas cortados de um para o outro dizendo o que Jesus Cristo tinha feito em suas vidas. Como Cristo mudou suas vidas. Cristo pode mudar sua vida se você colocar sua fé e confiança nele. Ele é a verdade final. E você sabe, Jesus disse a verdade. Ele disse a verdade sobre o amor. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus te ama. Eric Segal escreveu Love Story, professor de Yale, mas há uma história maior do que qualquer história de amor já escrita, que é o amor que Deus tem pela raça humana. A maior história de amor do universo é o amor de Deus pelo homem. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, e a maior imagem de amor está na cruz onde Cristo morreu em seu lugar. É assim que Deus te ama. Ele entregou a vida de seu filho, e quando Jesus clamou, "Meu Deus, por que me abandonaste?" Naquele momento terrível, Jesus sofreu os tormentos do inferno e o julgamento por você. E Jesus tomou seus pecados, suas falhas e seus erros naquela cruz, e morreu em seu lugar. Essa é a maior história de amor do mundo. Essa é a história de amor do universo. E essa é a história de amor que os anjos estão assistindo. Essa é a história de amor que outros planetas estão observando, como Deus pôde nos pegar neste pequeno planeta chamado Terra e dizer, "Eu te amo tanto, dou minha vida por você." Agora Jesus disse a verdade sobre outra coisa. Ele disse a verdade sobre a conversão. Não deixe que essa palavra o assuste. Não deixe que ela o intimide. A Bíblia ensina que se você quer ir para o céu e ter seus pecados perdoados, você precisa ser convertido. Essa palavra convertido significa ser mudado. Agora, temos lido sobre conversão nos jornais constantemente. No caso de Charles Manson, na Califórnia, aquelas jovens que seguiram Charles Manson foram convertidas a ele, disseram os jornais. Ou a conversão de toda uma geração na China para os ditos de Mao Zedong, ou a conversão aqui mesmo no Kentucky de Cassius Clay para Muhammad Ali. Conversão. Da mesma forma, você é convertido a Cristo. Você deve ser convertido não a um sistema, não a uma filosofia, não apenas a uma igreja. Você é convertido à pessoa de Cristo, até que Jesus Cristo seja seu Salvador e seu Senhor e seu Mestre. Isso aconteceu em sua vida? Jesus disse, "Exceto que sejais convertidos e vos torneis como crianças, não podeis entrar no reino dos céus." Você foi convertido? Tem certeza disso? Você sabe que houve um momento em sua vida em que você se arrependeu de seus pecados? Ele disse, "E conhecereis a verdade." E ele disse que era a verdade, e a verdade vos libertará. Livres do quê? Jovens em todo o mundo estão gritando, liberdade, liberdade, liberdade. Hoje à noite, quer você seja negro ou branco, se você está em Cristo, você é livre. Seu espírito é livre. Livre do quê? Livre da penalidade do pecado. Você nunca terá que ir para o inferno. Você nunca terá que enfrentar o julgamento de Deus se estiver em Cristo. Você é livre disso. Você é livre do poder do pecado. Jesus disse que podemos nos tornar servos do pecado. Quantos de vocês aqui hoje à noite, ou hoje, servem ao pecado? Algum pequeno pecado em sua vida é seu mestre. Você pode ser livre hoje. Jesus pode libertá-lo disso. E então, algum dia, você será livre da própria presença do pecado, porque quando você morrer e for para o céu, não haverá pecado lá. A Bíblia diz que não haverá sujeira, nem imundície, nem pecado no céu. Será um mundo livre, e esse é o mundo para o qual estamos indo. Esse é o mundo sobre o qual Ethel Waters estava falando quando o terremoto ocorreu na Califórnia, e ela disse, "Jesus, você tem meu endereço e eu tenho o seu. Não estou preocupada." Ela era livre, livre para viver, livre para morrer, livre para enfrentar a vida com todos os seus problemas, dificuldades, mistérios e problemas sem resposta. Livre. Você é livre? Foi libertado? Jesus disse,
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Você tem que escolher. E você tem o poder de escolha. Vou pedir a você hoje para escolher Jesus. Escolha Cristo. Essa é uma escolha deliberada de sua vontade. E se você fizer essa escolha e disser: eu receberei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Mestre e meu Salvador. Quero segui-lo e servi-lo. Você pode ser membro da Primeira Igreja Batista, ou da Primeira Metodista, ou da Primeira Cristã, ou de alguma outra igreja. Você pode não ser membro de nenhuma igreja. Você pode ser católico romano ou judeu. Não sei quem você é ou o que você é, mas você quer que Jesus seja seu Senhor e seu Mestre, e quer que sua verdade viva em seu coração. Vou pedir a você para fazer algo que vi milhares fazerem em todos os continentes. Vi orientais, vi negros, vi brancos, vi todas as cores e grupos de pessoas em todo o mundo fazerem o que vou pedir que você faça. Vou pedir que você se levante do seu assento agora mesmo, e venha e fique na frente desta plataforma. E depois que todos chegarem, direi uma palavra a você, terei um momento de oração com você e darei a vocês alguns materiais que vocês podem levar para casa antes de irem. Isso é tudo o que faremos quando você vier à frente. Apenas direi uma palavra a você. Mas vindo à frente, há algo importante nisso. Jesus disse que se você não está disposto a tomar sua posição publicamente por mim, não tomarei minha posição por você no julgamento. Vou pedir que você se levante e venha, jovens, pais e mães, quem quer que você seja. E lá fora no estádio, lá fora, você se levante e venha até aqui. E fique lá enquanto essas pessoas vêm aqui. Você se levante e venha rapidamente. Vou pedir que nossas cabeças sejam baixadas. Você pode estar no coral, pode ser um porteiro, mas quem quer que você seja, você precisa de Cristo hoje. Você quer que seus pecados sejam perdoados. Você quer saber que vai para o céu. Você quer que a verdade de Cristo seja sua. Você se levante e venha agora, rapidamente, assim como sou, sem um pedido. Enquanto centenas respondem ao convite do Sr. Graham para fazer um compromisso público com Jesus Cristo, você pode fazer esse mesmo compromisso onde está. Basta pegar o telefone e ligar para o número que você vê na tela. Amigos especiais estão esperando para conversar com você e orar com você sobre essa decisão mais importante. Venho a ti, ó Cordeiro de Deus. Venho para... Você que está assistindo pela televisão, como pode ver, centenas de pessoas estão vindo à frente aqui no campus da Universidade de Kentucky. E enquanto fazem seu compromisso com Cristo aqui, você pode fazer seu compromisso em sua casa ou onde quer que esteja assistindo esta transmissão. E então tenha certeza de ir à igreja no próximo domingo. Que Deus o ajude a tomar essa decisão, agora mesmo. Se você acabou de orar essa oração com o meu Pai, ou se tiver alguma dúvida sobre um relacionamento com Jesus Cristo, por que não liga para o número na tela? Haverá alguém lá para conversar com você, orar com você e responder a essas perguntas.